E para o nosso curso, galera, a gente vai utilizar aí um editor muito bacana que é o Visual Studio Code, tá? Existem outros editores, mas para esse curso específico a gente vai utilizar o Visual Studio. E para baixar ele é bem simples, tá? Basicamente eu vou aqui no Google, vou digitar Visual Studio Code. E aí a primeira opção aqui, logo de início, ele me dá aqui como download, tá? Então eu clico em download. Agora ele vai pedir para mim qual é o sistema operacional que eu quero instalar, né? Se é no Windows, Linux ou Mac. No meu exemplo aqui eu vou clicar em Windows. Vou aguardar ele baixar aqui, né? Então assim que ele finalizou de baixar, vou clicar aqui no ícone. Aqui ele deu esse erro porque eu já tenho o Visual Studio instalado, tá? Mas eu vou clicar em OK em sim, só para simular uma nova instalação. E aí, galera, é o seguinte, ó. Basicamente aqui é só a gente clicar eu aceito, tá? E clicar em próximo. Ele vai pedir aqui o caminho da instalação. Clica em próximo também. Próximo de novo. Aqui ele vai perguntar se vocês querem criar um atalho na área de trabalho, tá? Então vocês podem marcar sim ou não. E aí a gente clicando em próximo, ele vai falar assim, ó, beleza, só clicar em instalar. No meu exemplo, como eu já tenho o Visual Studio instalado, pessoal, eu não vou clicar aqui, tá? Mas basta vocês clicarem, ele vai ter um processinho aí bem rápido e aí o Visual Studio já vai ficar instalado na máquina de vocês, tranquilo? Uma vez que a gente instalou, pessoal, o Visual Studio, basicamente, quando a gente abrir, ele vai ter essa carinha aqui, ó. Então eu vou abrir. E aí eles vão perguntar para vocês se vocês querem criar um novo arquivo, né? Se vocês querem abrir um arquivo ou abrir uma pasta. No nosso exemplo aqui a gente vai abrir um novo arquivo, tá? Beleza. Uma vez que a gente clicou aqui para abrir um novo arquivo, ele vai perguntar para selecionar o tipo de linguagem, né, que a gente vai mexer, se vai ser HTML, se vai ser JavaScript. Então a gente pode clicar aqui em Select a Language ou a gente pode clicar aqui em Plain Text e selecionar a nossa linguagem, tá? No nosso exemplo aqui vai ser HTML, beleza? Uma vez que eu fiz isso, galera, basicamente é só a gente começar a digitar aqui o nosso código HTML, né? E salvar ele em alguma pasta. Vamos lá? E para salvar nosso arquivo, pessoal, é bem simples, tá? Então, basicamente, eu tenho duas opções. Ou eu digito aqui Ctrl S, tá? E ele salva. Ou eu posso vir aqui em File, né? Que significa arquivo. Em Save. E aí ele vai pedir para mim o local onde eu quero salvar esse cara. Então, basicamente, como eu já tinha criado aqui uma pasta, né? Do curso HTML, então eu vou criar aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar o nome de index. Porque assim, eu não preciso colocar index.html, tá? Porque uma vez que a gente definiu que a linguagem já seria HTML, então ele já entende que é index.html. Então não preciso fazer isso, tá? Basta apenas eu colocar como index. Vou salvar aqui na minha pasta, certo? Então ele já identificou que dentro da minha pasta curso HTML, né, que foi uma pasta que eu criei lá, né, dentro da área de trabalho, ele tem um carinha chamado index.html, beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, a gente escolheu que a linguagem seria HTML e a gente criou lá o arquivinho dentro da pasta, né? Só que seria bacana se a gente pudesse ver esse cara sendo executado em tempo real, tá? Então, para isso, tem uma extensão que é o Live Server. E para a gente instalar essa extensão é bem simples. A gente vem aqui, ó, em Extensions, eu clico aqui, digito aqui Live Server. Então, essa primeira opção aqui, tá, ó, vocês vão clicar, ó, e vão instalar. No meu exemplo aqui, pessoal, como eu já tenho a extensão instalada, ele só aparece a opção para desinstalar, mas no de vocês vai aparecer aqui Install. Então é só clicar, aguardar aí de 10 a 15 segundos no máximo que a extensão de vocês vai ficar instalada, beleza? Uma vez que a gente instalou a extensão, pessoal, tá tudo certo, basicamente a gente vai fazer o seguinte, tá? Vou fechar aqui a extensão, a gente vai começar de fato, né, a escrever aí o nosso código HTML, então vamos lá. Só que antes de escrever o nosso código, galera, eu vou fazer aqui uma pequena alteração no Visual Studio, porque assim, ó, aqui ele está puxando justamente o meu arquivo index.html, né? Só que seria bacana se a gente pudesse chamar só a pasta aqui mesmo, né, curso HTML, porque pode ser que futuramente eu queira colocar mais arquivos, mais pastas, tá? Então, como que a gente faz para abrir exatamente a pasta curso HTML aqui no Visual Studio? Basicamente, a gente clica aqui em File, Open Folder, seleciona a pasta em questão e clica em selecionar pasta, tá? Aqui eu vou clicar em Don't Save, né? Porque possivelmente ficou algum espaço lá e ele tá pedindo para salvar ou não. Beleza.
Fecho aqui. Agora sim, ó, dentro da minha pasta curso HTML, eu tenho meu index.html. Então, eu poderia criar outro arquivo, outra pasta. Ficaria muito mais fácil gerenciar isso, beleza? Inclusive, agora eu posso até executar o Go Live, né? Que foi aquela extensãozinha lá do Live Server que a gente instalou, tá? Então, para fazer isso, basicamente eu vou clicar aqui em Go Live. Aí ele vai abrir aqui o navegador, né? Ele abriu aqui fora. E aí eu vou fazer o seguinte, para a gente poder visualizar as duas telas juntas, basicamente eu vou ter que redimensionar aqui, tá, o meu Visual Studio e também o Go Live aqui, né, que foi o navegador que ele abriu. E aí só para ficar mais fácil para a gente ver o que a gente está fazendo aí em tempo real, beleza? Então eu vou fechar essa telinha aqui de aviso. Tranquilo. E aí, galera, a gente vai utilizar o exemplo que a gente deu no vídeo anterior, tá? Então, antes de tudo, para começar aí o meu HTML, eu tenho que especificar o tipo, né, que ele é. Então, eu vou colocar aqui doctype, tudo em maiúsculo, né, do jeito que está aparecendo ali no autocomplete, e vou colocar aqui o tipo dele, né, o tipo do meu documento vai ser um HTML. Após fazer isso, eu vou declarar, vou colocar aqui que agora o meu... Assim, porque uma coisa é eu especificar que o documento é um HTML, outra coisa é eu dizer para o navegador, né, que realmente a nossa página é uma HTML. E para fazer isso, eu vou colocar aqui o sinalzinho de menor, coloco HTML e quando eu preencho aqui com o sinalzinho de maior, o Visual Studio automaticamente identifica e ele já me dá uma tag de fechamento, né? Porque assim, toda tag que a gente inicia, a gente tem que fechar. E o que indica, né, o fechamento da tag é justamente a barra, né? Então ela indica que o HTML está terminando aqui, beleza? E aí depois do HTML agora eu vou colocar a minha tag head, mesma coisa, ó, quando eu clico aqui o sinalzinho de maior para fechar, ele abre e fecha aqui para mim, né? Então, ó, sinal de menor, digitei head, quando eu coloquei o sinal de maior ele identificou e ele já me trouxe a tag de fechamento, beleza? E dentro da tag head, pessoal, a gente comentou que pode ter muita coisa, né? Pode ter metadados, referência, tá? Então aqui a gente vai colocar um metadado aí de caractere, tá? Que a gente vai explorar ele mais para frente aí, mas seria basicamente isso aqui, ó, meta, né? char7 utf8, tá? Que basicamente aí vai trabalhar aí com a questão dos caracteres da nossa página, beleza? Feito isso, galera, uma outra alteração que a gente já pode ver aqui também seria o title, tá? Então, por exemplo, vou digitar aqui sinalzinho de menor, vou colocar aqui title. E aqui eu vou colocar, olha que interessante, ó. Se vocês observarem, aqui na minha aba, ele tem justamente o endereço, né, do local que a gente está trabalhando aqui. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, no title, que está dentro do head, eu vou colocar aqui devs e vou salvar. Ó, olha que legal, ó. Então automaticamente, né, ele já identificou que esse cara aqui, que esse title é referente ao título da aba, tá? Então isso na verdade assim, é da aba e do documento em geral, tá? Mas é bacana porque a gente consegue trocar aqui para qualquer nome, beleza? Feito isso, galera, agora sim a gente vai chamar aí a nossa tag body, né? Que a gente comentou que o body ele é responsável por todo o nosso documento, né? Então aqui eu vou colocar body e assim que eu fecho ele já identifica, né? Ó, então ele já meio que preenche para mim a tag de fechamento, tá? Essa questão assim do autocomplete, pessoal, é bacana, né? Mas é legal a gente ter esse conceito, tá? Porque é importante a gente saber por que uma tag abre e por que uma tag fecha. Tá? Então essa questão assim que o Visual Studio já dá esse autocomplete é mais para otimizar e a gente ganhar tempo, beleza? E dentro do body, como teste aqui, eu vou colocar um H1. Então eu vou colocar aqui, ó, meu sinalzinho de menor, né? Vou colocar H1, fecho e dentro dele eu vou colocar aqui, olá, futuros devs, certo? Assim que eu der um Ctrl S aqui dentro, pessoal, automaticamente ele já identificou que essa tag aqui é uma tag de título, tá? E aí ele já apareceu aqui pra gente,
Beleza? A gente vai explorar também essa tag de título aqui, porque tem muito mais, tá, pessoal? Mas foi só para a gente construir aí o nosso primeiro documento junto, né? E entender como que funciona aí a parte da instalação e do live server, tá? Inclusive, se a gente clicar aqui com o botão direito no Futuros Dev e clicar em inspecionar, olha que legal, galera, ó. Vou clicar aqui em... Deixa eu só abaixar aqui, ó. Ó, esse aqui é o nosso código HTML que a gente acabou de fazer, ó. Então eu tenho aqui o meu H1, olá futuros devs, né? E a gente já começou a fazer a nossa primeira página. Então, ou seja, se vocês conseguiram aí rodar, né, tudo bonitinho e funcionou, pessoal, parabéns, né? Essa é a primeira página de vocês aí, vocês já podem se considerar aí são grandes desenvolvedores, beleza? Então, o vídeo de hoje a gente fez a instalação do Visual Studio, da extensão aí do Live Server e criou aí a nossa primeira pagininha juntos. No próximo vídeo a gente vai explorar agora com mais detalhes o comportamento aí de cada uma dessas tags aí. Fechou? A gente se vê então nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço.